Eu não diria que foi o maior desafio, mas foi talvez o projeto mais longo e de maior abrangência, né? E foi o que realmente, digamos, me deu visibilidade e me colocou como uma pessoa de turnaround, né? Anteriormente eu tinha feito reestruturações, mas dentro de um outro contexto. Por exemplo, o meu último projeto na Arthur DeLillo foi a reestruturação do Grupo Multiplique. Multiplique, na época, tinha uma joint venture com o Lloyds Bank, tinha banco comercial, banco de investimento, financeira, corretora, distribuidora, leasing, e estava crescendo de forma muito rápida. E cada uma dessas empresas era uma empresa que operava, inclusive, de forma independente. Nós fizemos um projeto de transformar aquilo num banco múltiplo, a legislação ainda nem permitia, mas na prática a gente transformou o Multiplique num banco múltiplo do ponto de vista de estrutura e de operação. Quando acabou esse projeto, o Ronaldo César Coelho, que era um dos dois acionistas do Multiplique, tinha decidido seguir uma carreira política. E aí um dia ele me ligou e disse: você foi o pai da criança, eu vou para a política, você não quer vir exercer as minhas funções aqui no Multiplique? E não levou 10 segundos para eu responder sim, porque eu conhecia o grupo, gostava deles. Então eu fui estruturar o Multiplique. E depois disso eu fui reestruturar uma outra empresa, que também foi minha cliente na consultoria, que foi a Petropar. A Petropar era do grupo Ling. Os Ling tinham se separado da Alvebra, que era um outro grupo de chineses da família C, e eles ficaram com todas as operações de petroquímica e transformação de plásticos. E eles precisavam se organizar, tinham sido meus clientes na consultoria, e lá eu fui reestruturar o portfólio do grupo, profissionalizar e fazer a sucessão de gerações. Eu organizei a transição do Xiaomin Ling, que foi o fundador, uma pessoa brilhante, um empreendedor brilhante, para a nova geração, né? Então, durante um tempo, sentávamos os 4 chineses e eu num gabinete da presidência. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa, mas aí surgiu o convite da Aracruz, que era um desafio muito maior. O Francisco tinha sido presidente do BNDES, presidente do Banco Central, tinha tido várias atividades, e eu conhecia muito bem o Francisco, a gente se conhecia muito bem. O dia que eu disse que ia aceitar esse desafio, o Gro chegou para mim e disse: você está maluco? Você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Então, o meu primeiro desafio na Aracruz foi desenvolver uma regra de governança corporativa que me permitisse trabalhar. Então, a gente sentou com o conselho e definimos com absoluta clareza quais eram os papéis do conselho, quais eram os meus papéis, as minhas responsabilidades, quais eram os meus limites de autoridade, como é que ia transitar a informação, né? Enfim, definimos toda a governança entre o conselho e o grupo executivo. Uma vez isso definido, eu teria carta branca para cuidar da operação. E aí, em 90 dias, a gente desenvolveu um plano. Foi efetivamente um plano de 90 dias. E nesse plano de 90 dias, eu usei o meu background de consultoria, conversei com muita gente e aí eu desenvolvi um plano em várias áreas, com prioridades, apresentamos ao conselho, aprovamos e começamos a implementar. Por exemplo, na Aracruz, tudo era da companhia. As casas eram da companhia. Se estragasse uma pia, vinha a manutenção da companhia cuidar da pia de um dos funcionários. Os carros eram da companhia. A escola era da companhia. Você chegava na reunião de diretoria, o pessoal discutia questões da escola e assim por diante. Então, a gente disse: não, nós vamos mudar completamente essa cultura. Isso daqui vai ser uma empresa focada em resultados, né? Então, acabamos com tudo que não era core na companhia. Num determinado momento, a grande maioria dos funcionários era da região de Aracruz, né? E eu tinha que explicar por que era imprescindível a gente tomar algumas medidas de reestruturação, porque senão a companhia ia quebrar. E ia mesmo, porque ela estava numa situação financeira bem delicada na época. E o preço da celulose tinha caído, além de tudo. Eu ia ao ginásio de esportes da cidade, onde sentavam
prefeitos, vereadores e centenas ou milhares de famílias, e eu ia lá explicar por que eu tinha que tomar essas ações para permitir a sobrevivência da empresa. Eu me lembro muito bem que quando eu ia entrar nessas audiências, tinha um corredor polonês do sindicato e eu passava pelo meio do corredor polonês com o pessoal fazendo maior barulho, com narizes, chapéus, aquela história toda de sindicato. Fora disso, eu tinha que lidar com o governo do Estado. Na época era um governo do PT, do Vitor Buarque, e tinha um secretário, um chefe de... Ele não era, acho que ele era... não sei se era o chefe da Casa Civil, acho que era o chefe da Casa Civil, que era um jornalista que detestava Aracruz. E fazia declarações extremamente agressivas na imprensa contra a companhia. E eu tinha que lidar com a imprensa, com o governo, com a comunidade.